Olá, hoje eu vou falar sobre o protocolo SSL e como ele pode ser aplicado no atual mercado. Bom, o protocolo SSL funciona basicamente por meio de uma criptografia baseada em dois tipos de chave, que seriam as public keys e as private keys, da tradução chaves públicas e chaves privadas. Ambas são providas pelo sistema RSA e servem para toda aquela questão de autenticação e validação de segurança. Como características do SSL, podemos citar a segurança de dados, a interoperabilidade, escalabilidade e eficiência. Uh, Também o alto nível de segurança criptográfica. Uh, Aplicações que usam a internet para o seu funcionamento são as que são o ponto focal deste protocolo, de modo que ele garante uma autenticidade de dados e integridade das informações. Né? E como eu havia também citado anteriormente, uh, ele, ele serve para defender a conexão entre cliente e servidor. No momento que a requisição é enviada do cliente para o servidor, o SSL entra no meio, justamente para defender as informações que estão sendo enviadas. Aqui tem um breve exemplo ali de como o SSL entra na estrutura de redes. Então, por exemplo, tem a aplicação, o SSL logo abaixo do SSL tem a base de transporte, a de rede, enlace e a física. Aplicações que precisam, que o uso do SSL recomendado seriam aplicações bancárias, uma vez que elas possuem um alto nível de complexidade de dados e também uma sensibilidade desses dados, porque o cadastro de clientes, né, usuários, tem muita informação referente a pessoas físicas ou jurídicas, como exemplo, CPF, CNPJ, e todas essas informações são suscetíveis a fraudes, né? Sem deixar de citar também as transações. Por exemplo, o Internet Banking é um site que exige um, um alto grau de segurança, um alto nível de integridade de dados. Porque ali eu vou fazer de repente uma TED, um DOC, pagar algum cartão. Então, o protocolo SSL entra nesse tipo de estrutura de site justamente para garantir a integridade, porque como são dados muito sensíveis, então eles são muito visados por hackers, espiões, na tentativa de realmente clonar ou fraudar as informações, né? Aqui tem um breve exemplo, simplório de como seria essa estrutura de um Internet Banking. Uh, Teria a parte de cadastro de usuários, como havia citado, tem toda a questão da informação de CPF, CNPJ, dados pessoais que são suscetíveis à fraude, e também cartões de crédito e senhas. Né? Esses dois últimos entram naquela questão dos dados bem sensíveis, uma vez que uh, se o site não fornecer a segurança padrão, digamos assim, uh, os cartões podem ser fraudados, transações podem ser feitas para contas diferentes, então um internet banking necessita de mais de uma, do protocolo SSL. O SSL também utiliza dois subprotocolos, né, que seria o protocolo Handshake, que é para a questão da conexão, né, o envio da requisição, e o protocolo Record também. HTTP versus SSL. Bom, o protocolo HTTP, ele simples, digamos assim, ele não fornece uma plena segurança ao tráfego de informações.
Por exemplo, eu tenho um e-commerce, uma loja simples e não possui protocolo SSL habilitado. Então, as compras que estão realizadas naquele e-commerce, elas estão sujeitas a possíveis ataques fraudulentos. Então, desse modo, surgiu o HTTPS, justamente para proteger as informações, né? E prover a integridade dos dados. Por exemplo, aqui na esquerda temos o protocolo HTTP sem o SSL habilitado. Então, podemos ver ali que no momento em que o cliente, né, o cliente, envia a requisição para o servidor, no meio do caminho, as informações podem ser capturadas por possíveis ladrões de dados ou espiões, justamente para corromper esses dados e utilizá-los para fins ilegais, como fraudes e clonagens, né? E na direita possuímos um exemplo bem simples mesmo do protocolo HTTPS habilitado, né? Que seria o protocolo HTTP normal juntamente com o protocolo SSL. Então, no momento em que o cliente envia a requisição para o site, no meio do caminho, o SSL entra ali justamente para defender os dados, para blindar as informações, de modo que elas permaneçam íntegras e confiáveis, né? Sem que ladrões ou espiões possam vir a capturá-las e utilizá-las para outros fins. E aqui um breve estudo de caso. O Serasa Experian, juntamente com o Big Data Corp, fez um estudo baseado nos e-commerces do território nacional. E constataram que cerca de 16,4% dos e-commerces não possuem protocolo habilitado. Ou seja, como eu tinha usado aquele exemplo anteriormente, eu posso ter um e-commerce de produtos eletrônicos, algo que está bem em alta atualmente. Numa Black Friday, por exemplo, o aumento das vendas é notório. Então, isso é grave. Não possuir um protocolo HTTP, o protocolo SSL é algo grave, tendo em vista que num período de Black Friday é onde os ladrões, espiões, eles estão mais alerta em relação às transações, de modo que possam capturar informações dos usuários para fraudes, né? Só que, em contrapartida, também ocorreu o aumento da busca por esse protocolo, o que nos faz perceber que a ascendência do volume de transações uh, e, e a ascensão dos e-commerces fez com que ocorresse uma busca maior e mais apurada por melhorias nos processos de rede. Então, hoje os sites estão realmente preocupados com a segurança da informação. Por exemplo, temos um player gigantesco no mercado que é o Magazine Luiza, que é um marketplace que ele vende os produtos Magazine Luiza e também hospeda outros sites, né? Então, esse tipo de site, de portal, digamos assim, exige uma conformidade gigantesca, de modo que o tráfego de informações seja algo sólido e que os clientes possam realizar suas compras de maneira segura sem se preocupar com possíveis fraudes ou clonagem dessas informações, né? Desse modo, isso nos mostra que cada vez mais medidas de segurança devem ser criadas e cada vez mais camadas de segurança devem ser implementadas no sistema. É proporcional. Quanto mais o e-commerce cresce, mais visado ele fica
pelos atacantes, né, pelos ladrões de informação. Então, cada vez mais temos que investir em pesquisa para que possamos blindar cada vez mais as informações dos clientes e que tudo que tange o e-commerce seja feito de maneira sólida e íntegra.